Vamos lá, né? Temos que começar o nosso resumo da rodada falando desse jogo inacreditável, jogo loucaço, jogo loucaço. É mais um resumo da rodada que a gente faz em todas as rodadas com o Estrela Bet. Tá aqui o link para você se cadastrar no site da Estrela Bet. Vai lá, se cadastra. É você que tá acompanhando aqui a live na Twitch, só você se cadastrar. Se você já for cadastrado para ter acesso a todas as novidades do novo site, é só ter lá sua senha. Você que tá vendo a gente pelo YouTube, tá vendo no corte. Se cadastra também com o link que tá na descrição do vídeo. Sempre lembrando, é o nosso resumo da rodada junto com o Estrela Bet, tá? Malandragem. 6-4. Tem nem muito o que falar, cara. Sem sacanagem, só aplaudir. Só aplaudir. Primeiro, o gramado da Serrinha espetacular. Provavelmente o melhor gramado do Campeonato Brasileiro. Gramado impecável. Muito bom. E um jogo, pô, daqueles que a gente gosta de ver. É sempre muito melhor você ver dois times sendo ofensivos, sendo agressivos, do que você ver um jogo que, pô, os times cheguem em campo com a proposta de se defender. O Bahia vai lá, mete 3-1 no primeiro tempo, faz 2-0 com 18 minutos, sendo aí um gol histórico do Gilberto, que foi muito esperto para fazer aquele gol. Aí o Guilherme vai, desconta, tem o gol do Everaldo 3-1, parecia que ali o jogo ia estar meio que resolvido. E aí o Matheus Babi entra no lugar do William Oliveira, né? Já ainda no final do primeiro tempo. Então ele tira um cara de marcação pra botar um atacante. Irmão, o maluco entra e sai o gol de pênalti do Guilherme. Depois de aí, 5 minutos depois da entrada do Babi, ele vai lá e crava de cabeça, filho. 3-3 vai pro intervalo, um jogo fantástico, louco. E a característica do Rogério é ser time ofensivo. E ele... eu prefiro assim, ganhar de 6-4, 2-0. Eu prefiro. E aí... 4-3 a virada com o Magno. Eu cheguei em casa nessa hora, no começo do segundo tempo. Falei, que isso? Acabou aqui. 4-3, tá maluco. Não dá mais. Porra. Porque tava 3-1. Você toma 3 gols, 4-3, o emocional vai pro espaço. O Bahia se recuperou. Everaldo, esperto ali na bola que sobrou, soltou um catiço, ratão. Biel também com a perna ruim, né? Dominou, chutou com a perna ruim, fez o gol. Um dos grandes jogos e o melhor jogo do campeonato, irmão. Verdade é essa. Tecnicamente, talvez não tenha sido melhor por falhas defensivas também dos dois lados. Mas assim, 6-4, eu quero isso pra sempre. Bahia com esse triunfo saiu da zona na rodada. Foi a 28 pontos, pressionou o Vasco, pressionou o Goiás, pressiona o Cruzeiro, pressiona o Santos, pressiona geral. Corinthians. Tá todo mundo nessa luta contra o rebaixamento, tá? Essa que é a grande verdade. E o Coritiba, a gente vai falar mais pra frente, teve uma vitória que pode representar muito pra uma luta pela manutenção. Vamos continuar aqui. Cara, esse aqui foi... Sinceramente, o jogo não foi bom. O primeiro tempo foi fraco. O Vasco não conseguiu se acertar tanto no primeiro tempo. Eu gosto do Gabriel Peck saindo. Assim, eu acho que ele tem sido uma das boas armas do Vasco ao longo de todo o ano. E ele saindo do banco com o time adversário um pouco mais desgastado, atacando o espaço, pode ser melhor do que começando. No primeiro tempo ele esteve apagado, no começo do segundo tempo ele foi bem. O Marlon Gomes, quando teve gás, jogou ali aberto pela direita, foi muito bem. Eu gostei dessa juventude do Vasco. Mas não fez um grande jogo, não. Não fosse o Léo Jardim, não só pelo pênalti que pegou, como pelo outro chute também do Lucas Moura, muito provavelmente o Vasco teria saído derrotado de São Januário. Do lado do São Paulo é sempre organizado. Talvez falte um pouquinho mais de intensidade, isso pode se refletir aí depois do título da Copa do Brasil. Mas o São Paulo é muito bem treinado. Eu gostei do Lucas solto ali na frente, pegando a bola. Cara, o Lucas, toda bola que ele pega, ele agride. Toda bola que ele pede, ele agride. Ele não fica especulando, não. Ele pega, agride, pega, ataca, pega, ataca, pega, ataca, pega, ataca. E isso meu irmão, num cara com a qualidade dele, pode ser muito perigoso para os adversários. Pode ser muito perigoso para os adversários. Então, eu destacaria o Lucas e do São Paulo não muito mais do que isso, tá? Ofensivamente falando. Defensivamente, acho que tem outros caras a serem destacados também. Eu queria só falar do lance do pênalti no primeiro tempo. Eu até tuitei sobre e falei por que eu acho que esse lance não é pênalti. Tá? Obrigado aqui ao Cadu Aires pelos 10 meses, mano. Tamo muito junto. Tá? Obrigado, irmão. Falando do gol que a gente fez lá na Copa Imprensa. Obrigado, tamo junto. Ó, aí diz o seguinte, né? Que é infração. Tocar com a mão na bola ou com o braço com a finalidade de terminar com clareza. Bom,
Nem todos os contatos da mão ou do braço do jogador com a bola constituem uma infração. No entanto, tocar na bola com sua mão ou seu braço deliberadamente, por exemplo, deslocando a mão ou o braço na direção da bola. Isso aqui é infração, né? Tocar na bola com sua mão ou seu braço quando estes ampliarem o corpo do jogador de maneira antinatural. A regra diz aqui, ó. Quando estes braço ou mão ampliarem o corpo do jogador de maneira antinatural. Considera-se que o jogador amplia seu corpo de forma antinatural quando a posição de sua mão ou seu braço não for consequência do movimento do corpo nessa ação específica ou não puder ser justificada por esse movimento. Ao colocar a mão ou o braço nessa posição, o jogador assume o risco de que a bola acerte essa parte do seu corpo e de que isso constitua uma infração. Cara, na boa, para mim, a mão do Léo tá no movimento natural. E eu já cansei de falar aqui, movimento antinatural é você ter que botar as mãos para trás. Esse é o movimento antinatural. Tá ok? Movimento antinatural é você botar as mãos para trás e ter que correr com as mãos para trás. Isso é o cúmulo. É o cúmulo do medo, do receio que se tem, e hoje é normal que se tenha esse receio no futebol, da interpretação de arbitragem no mundo inteiro, não é só no Brasil, que não consegue interpretar o que está escrito na porra da regra. Bicho, você fazer isso é antinatural, cara. Porra, você tá assim com o braço para baixo, é natural, e o braço estava perto. Uma coisa é você tá com o braço aqui assim, um pouquinho mais aberto, estava perto do corpo. Eu entendo que é uma interpretação comumente feita pela arbitragem, vários pênaltis são dados assim. Eu discordo e eu uso a regra para embasar a minha discordância. Só isso, tá? Só isso. Para mim, e eu combato totalmente essa porra dessa mão para trás. Porque o movimento antinatural é colocar a mão para trás. Querer que o jogador de futebol corra, marque com a mão para trás é oferecer ao atacante uma vantagem no equilíbrio. Porque quem tá com a mão para trás não tem o mesmo equilíbrio. Você usa a mão para se equilibrar. A FIFA precisa, o International Board lá, precisa urgentemente rever essa regra da mão. Porque tá uma bagunça. Tá uma bagunça. A verdade é que o jogo foi abaixo, né? O Corinthians pratica tudo menos futebol. O primeiro tempo do Corinthians foi, assim, tenebroso. Foi uma parada, assim, dominado na sua própria casa, sem basicamente ver a cor do caroço. O Mano vai ter muito trabalho para fazer esse time jogar. O próprio Renato Augusto não jogou bem, tanto é que foi substituído no intervalo. O Juliano, uma passagem muito fraca dele no futebol brasileiro até agora. Eu lembro que ainda, antes dele voltar ao futebol brasileiro, tive a chance de entrevistá-lo no De Placa, quando eu trabalhava na TNT. E, pô, ele tava super animado, me parecia um cara, pô... E ele é um profissional, a gente percebe que ele é profissional, mas não tem conseguido jogar. A passagem dele no Brasil nessa segunda volta dele, nessa segunda passagem dele nessa volta é muito fraca. E o Corinthians não jogou bola, o Corinthians não produziu futebol no primeiro tempo. Não produziu futebol no primeiro tempo. O Flamengo, pelo contrário, fez o primeiro tempo interessante, cara. Dominou, segurou a bola muitas vezes no campo de ataque, trabalhou bastante com o Gerson, que fez um baita jogo, com o Everton Ribeiro no primeiro tempo, o Bruno Henrique e o Pedro, que talvez não tenham estado tão bem na primeira etapa, mas foi um primeiro tempo de domínio do Flamengo. Aí vem no segundo tempo um gol ontológico do Gerson, um chutaço. E não fosse o Léo Pereira deixar o braço muito exposto, ali eu acho que o Corinthians não iria empatar, porque a qualidade das chances que o Corinthians criou no jogo a qualidade foi péssima. O Corinthians não associava, não criava uma boa chance. Não criava uma chance, sabe, de triangulações, de tabelas, de jogadas. Era só no aleatório. Então, mano, tem muito trabalho pela frente. É um ponto super valioso pro Corinthians, porque para quem joga futebol que o Corinthians joga nesse momento, qualquer ponto é valioso. Qualquer ponto talvez seja mais do que o time produza. E a realidade, a gente vai ver a tabela ao final daqui do vídeo, a realidade é que do Corinthians não é muito tranquila, não. Não é muito confortável. Vai ter trabalho. E vamos ver se isso vai dar certo. Sobre o Tite no Flamengo, galera pode conferir, tem um vídeo completo no meu canal no YouTube também. Quem tá vendo aqui pela Twitch é só colocar a exclamação cortes. Quem tá vendo o corte no YouTube tem a possibilidade de ver já esse vídeo, que é um dos vídeos anteriores aqui do canal. E reforçando sempre que a gente está aqui junto com a Estrela Bet, fazendo mais esse conteúdo para você se cadastrar no site da Estrela Bet, com o link que está na descrição para quem está no YouTube, que está aqui no chat para quem está na Twitch. Vamos embora para mais um jogo, seguir para os confrontos e clássicos do domingo. Baita clássico, o Santos não vencia o Palmeiras aí um tempão, e
um clássico que a gente divide nos dois tempos de maneira muito destacada, né? Primeiro tempo totalmente do Palmeiras, em que o empate foi um lucro pro Santos, um gol meio que achado ali no final, porque o Palmeiras, cara, veio com um ímpeto absurdo para ganhar o clássico. E aí, eu sei que muita gente vai ficar olhando pro Abel e falar assim, olha o que jogou o Endrick, pô, por que não botou mais tempo mais minutos para ele antes? Olha o que jogou o Kevin. Gente, eu acho que o Endrick poderia ter tido mais minutos? Poderia, sem dúvida nenhuma. O próprio John, que entrou no decorrer do jogo, o Kevin, entre outros, porque a base do Palmeiras produziu muitos bons jogadores nos últimos anos e eles estão introduzidos ao trabalho do Abel. Eu acho que o Abel foi preferindo ali tomar algumas decisões que podem ou não ter custado a vaga na Libertadores, não acho que seja esse o principal ponto, mas o técnico tá ali para escolher, cara. Ele escolheu, insistiu, talvez tenha insistido um tempo demais na dobra dos laterais, mas eu não acho que seja o grande problema. O torcedor do Palmeiras tá puto porque o Palmeiras caiu fora na Libertadores e muito provavelmente não vai ganhar o título brasileiro. Mas deixa o cara trabalhar em paz, bicho. Deixa o cara trabalhar em paz. Eu acho que a declaração dele no pós-jogo foi muito interessante nesse sentido também. De que não dá pra torcer Palmeiras só quando vence. Vai ter algum tipo de oscilação. E o jogo foi muito diferente no segundo tempo. Primeiro, um massacre, um domínio do Palmeiras, com o João Paulo aparecendo muito bem quando tem que aparecer. E o segundo, o Santos criando um monte de oportunidades boas. Gente, olha a qualidade individual que tem o Santos em algumas posições, principalmente do meio pra frente. O Rincon é bom jogador, o Jean Lucas é bom jogador, o Nonato é bom jogador, o Marcos Leonardo é ótimo jogador. E aí começa a tirar alguns caras do banco, aí o Furt é um centroavante que fez alguns gols já nessa passagem dele no Santos. O Silveira, que perdeu gols ali, eu não lembro dele. Eu vi até aqui que ele passou no Cerrito. Eu vi o Cerrito jogar ao vivo contra o Nacional no ano passado, um fraco time. Mas, sabe, tem as suas qualidades. E o Joaquim, ele tem um aproveitamento na bola aérea. Contra o Bahia, salvo engano, já tinha sido assim também dele participar dos 2 gols. E ele foi muito bem no jogo aéreo para ganhar a bola pro Tomás Rincon fazer o gol de empate. E aquilo deu uma outra vida pro Santos no segundo tempo. Palmeiras precisa melhorar? Óbvio que precisa melhorar. Tem armas no banco e no campo para melhorar? Eu acho que tem. É um time que precisa desesperadamente de reforço, senão não vai conseguir chegar a lugar nenhum? Não concordo com essa afirmação. Eu acho que tem jogadores bons para conseguir coisas interessantes. Inclusive brigar pelo título da Libertadores como brigou. Ficou um jogo, a um pênalti, 2 pênaltis de chegar na final. Tá? Só para ilustrar o meu comentário. E o Santos faz muito bem em escolher o Marcelo Fernandes. O Odair Hellmann, trabalho médio para ruim. Aguirre, péssimo. Marcelo Fernandes, só vitórias e um cara que conhece o clube. O Santos tem muito dessa característica, né? De alguém que conheça o clube para fazer o time andar em algumas situações em que outros técnicos que vêm de fora, com grife, acham que o método é diferente. O Santos é diferente. Eu esqueci do Turra, hein? Meu Deus. Esqueci do Paulo Turra, que foi uma escolha, assim, uma escolha inacreditável. A escolha pelo Turra foi inacreditável. O Turra não casa em nada com o estilo do Santos. Os caras terem escolhido o Turra foi uma parada assim bizarra. Uma parada bizarra. Santos muito vivo fora da zona, hein? Vamos pro Fluminense e Botafogo. Vamos lá, né? É muito normal, e eu tava até conversando com o Souza, ex-jogador de São Paulo, Souza, sobre isso. É muito normal que um time que consiga uma classificação épica do jeito que foi 3 dias antes, 4 dias antes, não consiga se mobilizar na hora que a bola rola para um outro jogo, mesmo esse jogo sendo um clássico. É muito difícil. E eu desafio qualquer pessoa a a conseguir separar, tá, as emoções, vamos dizer, depois de um jogo como aquele. Qualquer um envolvido do lado do Fluminense fica numa situação emocionalmente difícil. Mas isso não pode ser desculpa para alguns erros que o Fluminense cometeu. Mas dito isso, o Botafogo fez com o Fluminense muito do que o Inter fez na Libertadores. Conseguiu marcar em cima primeiros 15, 20 minutos, dominou. Estava muito mais ligado, quase fez um gol no lateral, né, no lateral rápido batido. Depois teve o Fluminense não jogou mal ofensivamente. Defensivamente estava mais desligado. Perdeu a chance
o Fluminense fazia ali, teve uma jogadinha combinada, o Ganso pega uma bola, tá de frente com o gol meio que aberto, né? Fora da área, mas assim, de longe pega mal. Então, o esquema que o Fluminense entrou em campo foi superado pelo esquema que o Botafogo entrou em campo. O Fluminense com André e Ganso só na marcação, ou na contenção, ou por dentro, fica muito vulnerável. E o Botafogo deitou e rolou enquanto o meio de campo foi esse. Deitou e rolou. Tietê, Marlon Freitas, Eduardo, Júnior Santos, Vitor Sá, todos eles muito intensos. O Tiquinho, muito inteligente, ele pegava ali, meio que conseguia atrair o Nino para fora, e aí usava as costas do Nino com a permissividade do Marlon. Foi assim que saiu o primeiro gol, um passe brilhante do Tietê. O segundo gol, o Marlon vai lá na frente dar um bote, tava marcado, o Eduardo, o Marlon vai na frente dar um bote totalmente equivocado e deixa a zaga do Fluminense desguarnecida. Aí não há Nino, não há Marcelo que segure, o Tiquinho de uma categoria absurda para consertar um domínio que não foi tão bom. Ele teve um recurso mágico para dar um tapa com a perna que estava mais próxima da bola, que não é a boa, para dar um toque de cobertura e fazer um golaço. Aí, o Diniz faz aquilo que ele faz sempre. Ele tira já um volante, ou no caso um zagueiro, perdão, para botar um volante. E o time melhorou muito do Fluminense. Lógico, o Botafogo estava recuado, mas recuou de maneira perigosa ainda no primeiro tempo, porque o Fluminense teve duas ótimas oportunidades, uma cara a cara, que o John Kennedy perdeu, não conseguiu bater no gol, mas ali, ele frente a frente daquele jeito, o Botafogo correu um risco danado, e outra batida de fora do John Kennedy. Depois dali, no segundo tempo, o Fluminense ainda dominou a bola, mas sem criar grandes oportunidades. No segundo tempo, as melhores chances foram do Botafogo. O Botafogo venceu por 2, poderia ter vencido por mais. Já foi um Botafogo melhor do que na era Bruno Lage, já é um Botafogo que deixa seu torcedor mais confiante de que não vai engrenar uma sequência de derrotas e que vai ser campeão brasileiro. O título está nas mãos do Botafogo. Empate do Bragantino, serviu para que o Botafogo ficasse 9 pontos à frente do vice-líder. E com essa perspectiva de ter alguém que conheça mais ou de ter alguém que vai ser menos autoral no seu trabalho. O Lúcio Flávio, por se tratar de um cara que não é um técnico contratado com pompa e circunstância, como foi o caso do Bruno Lage, ele tá ali só para manter aquilo que alguém já fez certo. O Bruno Lage não tinha como fazer isso, ele veio contratado para fazer o trabalho dele. O Lúcio Flávio não tá ali para fazer o trabalho dele, ele tá ali para fazer um trabalho de manutenção de uma outra pessoa. E do lado do Fluminense, eu acho que o time tem que melhorar, não pode estar tão exposto como esteve no começo do jogo contra o Inter e como esteve no começo do jogo contra o Botafogo. Mas é normal. Eu acho que assim, essa é uma derrota que o torcedor do Fluminense vai ficar chateado. O Botafogo venceu os clássicos contra o Fluminense no ano. O Fluminense não fez um gol. Isso não acontecia contra o rival local desde 1989, salvo engano. Fazer 3 jogos, pelo menos 3 jogos contra um adversário clássico e perder os 3 sem fazer nenhum gol. Não pode, isso é inaceitável. Foi a primeira derrota do Fluminense como mandante no Maracanã esse ano. Quando perdeu, perdeu como visitante. Então, dentro do contexto da classificação heróica e ressaca que estavam todos da comunidade tricolor, é compreensível. É compreensível. Mas tem que ficar ligado. O Fluminense perdeu para o Botafogo no Campeonato Carioca no Maracanã, mas o Fluminense era o mandante. Enfim, eu li isso no próprio SofaScore. O SofaScore botou isso em algum lugar. Pode ser que se não for isso aí, beleza, mas... Porque no Campeonato Carioca o mando é da federação, né? No Campeonato Carioca o mando é da federação, mas o mando era do Fluminense, pelo que tá aqui no SofaScore. Ou não tem mando. Pode ser que não tenha mando, né? No primeiro turno o mando pode ser da federação, não sei. Mas enfim, de qualquer maneira... Fica o registro, né? Perdeu 2 vezes pro Botafogo, então, no Maracanã no ano. Não pode. Na verdade, eram 25 jogos de invencibilidade, alguma coisa assim, como mandante. Então, era mando do Fluminense, então. Como a galera tá dizendo aqui. Então, na verdade, foram 25 jogos de invencibilidade como mandante e perdeu de novo pro Botafogo. E vai fazer a final da Libertadores no Maracanã. Pro Botafogo, cara, agora dá uma relaxada no sentido da pressão e volta a ter tempo de trabalhar. Eu acho que eles não vão contratar outro cara no lugar do Lúcio Flávio até que o Botafogo perca 2 ou 3 seguidas. Aí vão querer falar de novo técnico. Por enquanto é manutenção do Lúcio Flávio, que fez um jogo muito bom. O Botafogo venceu de 2, poderia ter vencido de mais.
Grenal. 440 o Grenal, né? Gente, o Inter precisava muito dessa vitória. Muita coisa. Não só pela recuperação psicológica depois da eliminação na Libertadores, mas principalmente pela situação que vive no Campeonato Brasileiro. Não tivesse vencido esse jogo aqui, ia estar lá pertinho da zona de rebaixamento. Então vence, dá uma respirada e vem se jogando melhor, vem se dominando o adversário. Teve um lance logo no começo do jogo que eu acho que a arbitragem acertou em não dar o pênalti, seja pelo impedimento ou pelo próprio contato. O Inter foi muito melhor do que o Grêmio no jogo. O Inter tem muita qualidade individual. Lampatrick, Maurício, o próprio Wanderson no 1 contra 1 e o Ener Valencia. Não adianta a gente querer agora escrotizar a carreira do Ener Valencia e achar que ele não serve para ser atacante do Internacional. Ele perdeu gols que não poderia perder contra o Fluminense. Fato. Mas ele é muito bom atacante. Nesse jogo perdeu gols de novo. Até no que ele fez ele perdeu, porque ele perde um gol cara a cara, dá o rebote, ele faz. Só que ele dá muito volume de jogo, ele é muito intenso, ele dá muita possibilidade de toque. É um atacante que eu considero um dos melhores que a gente tem no futebol brasileiro, em que pese a má fase, entre aspas, para fazer gols, tá? Do lado do Grêmio, vou debater a polêmica pós-jogo, mais do que falar do jogo, porque eu entendo que o Renato não se acertar com a diretoria para sair sem dar entrevista, ele deixa um ambiente ruim. Não vejo problema em ele sair de um jogo sem dar entrevista coletiva, minha opinião. Acho que ele muito bem poderia ter chegado e falado assim, olha só, gente, eu não vou falar hoje, perdemos, não vou falar, aconteceu isso, isso, aquilo, não tem pergunta, eu tô indo embora. Acabou. Ele teria cumprido o papel dele. Mas deixou um ambiente ruim, não foi uma coisa satisfatória. E acho que a zaga do Grêmio, Kahneman e Jeromel, que tem muita história com essa camisa, no jogo essa zaga não foi bem. Kahneman, por exemplo, no gol do Alan Patrick, ele, apesar do erro, né? Aliás, o Grêmio tomou 2 gols de vacilo com a bola dominada, né? O segundo e o terceiro gols, o Grêmio estava ou com a bola dominada ou numa situação mais controlada. E acabou vacilando e o Inter aproveitou a qualidade que tem. Primeira vitória do Tchatcho Koudé, né, em clássicos, em Grenal. Eu acho o time do Grêmio muito bom ainda, muito bom. Acho o time do Inter melhor do que o do Grêmio em individualidade, não em funcionamento, não nesse momento. Só a gente vê a tabela de classificação. Mas eu acredito numa tendência de crescimento do Internacional aí nessa sequência do Brasileirão. E o próximo jogo a gente analisar é Coritiba 2, Atlético 1. Maluquice. Vamos lá, galera. Assim, eu tava narrando o jogo ao mesmo tempo, né? Eu tava narrando Atlético e Red Bull Bragantino. A gente vai falar daqui a pouco, então eu não vi o jogo. Mas eu vi agora os melhores momentos. E não foi por acaso que o Coritiba venceu, não, hein? Pelo que eu vi aqui nos melhores momentos, não foi por acaso que o Coritiba venceu. E vou, mais uma vez, dar aquela criticada no gramado. Acho que pode melhorar. Já tem melhorado, mas pode melhorar mais. O gramado da Arena MRV, né? Continua ruim. O Atlético estava numa ótima fase. Era um dos melhores times do segundo turno, mas perdeu para um Coritiba que a gente pode ver, entre aspas, engrenar ou brigar. E eu acho que tem mais qualidade no segundo turno do que tinha no primeiro, pelas contratações que fez, para fazer um segundo tempo decente. Um segundo turno decente. Se vai ser suficiente para brigar, para permanecer ou não, é outra discussão. Agora, que jogadaça do Jamerson. Parada assim, absurda, animal. Parada a nível, loucura. Loucura. O jogo foi um golaço para virar o jogo. E pro Atlético, nessa briga pela Libertadores, perder ponto em casa para quem estava na situação do Coxa, ou para quem está na situação do Coritiba, é uma derrota daquelas de abalar as estruturas, né? Não pode perder um jogo como esse. Mas não jogou para ganhar, não. Pelo que vi nos melhores momentos, repito. Atlético tem muita qualidade. Eu, particularmente, não acho o Pavão nada demais. Até agora, no Atlético, no futebol brasileiro, não mostrou nada de extraordinário. Jogador comum. Cartaz maior do que a bola que joga. Paulinho, Igor Gomes e Hulk. Beleza, Igor Gomes teve uma chance ou outra ali, bateu de fora. Paulinho mais sumido no jogo, mas participativo como sempre é. Tá devendo. O Atlético, eu acho que mais surpreendente do que ter perdido esse jogo, talvez tenha sido o Atlético ter ficado tanto tempo sem perder e ter engrenado uma sequência de resultados depois do que era o começo do trabalho do Filipão. Aí a gente tá falando de time que entrou com ressaca, mas curou a ressaca durante o jogo. Fortaleza. O Fortaleza joga bola, meu irmão. Não tem jeito.
Fortaleza joga bola e merece demais o momento, cara. Merece muito o momento. Porque começou tomando 2-0 do América, que já foi um time mais bem treinado do que aí com o Fabian Bustos. E o Fabian Bustos teve vários reforços ao longo do ano. Inclusive o goleiro aí, eu não sei qual é desse goleiro, Washington Aguirre, porque o Matheus Pazinato já agarrou e agarrou bem em vários jogos da temporada. Não sei porque ele ficou no banco para esse goleiro que não foi bem, na minha opinião. E o Fortaleza é um timaço, cara. É um timaço que não tá atuando na final da Copa Sul-Americana e que pra mim chega com favoritismo para ganhar o título da LDU na final da Copa Sul-Americana. Não é à toa que tá no G6. E o Vojvoda é um monstro, bicho. O Vojvoda tem, na linha de defesa, uma linha segura com laterais que sobem. Tinga, que marca bem, e Bruno Pacheco do lado. O Zé Wellison e o Caio Alexandre é uma baita dupla de volante. Ambos marcam e saem pro jogo. Caio Alexandre com mais qualidade no passe. E aí, bicho, você pega do meio pra frente, tem velocidade nas beiradas com quem quer que esteja jogando. Se for o Guilherme, se for o Machuca ou outros. Pikachu um pouquinho mais cadenciado e por dentro tem qualidade. Luceiro, Pochettino ou Thiago Galhardo. Pra pegar esses três aqui. O Romero também. Então, bicho, você vai olhando as opções que não seriam opções de nenhum outro time, mas que nas mãos do Fortaleza, ou a maioria deles ali não seria a opção 1 de nenhum outro time, o Fortaleza resolve, cara. O técnico é fantástico, ele é um absurdo de treinador. Os 2 últimos gols do Fortaleza foram muito bonitos. O segundo, cruzamento do Thiago Galhardo, bola atravessa a área e tem uma certa falha da defesa, mas o terceiro gol é uma pintura, cara. Envolvência purinha, triangulação, golaço do Bruno, grande vitória do Fortaleza para entrar no G6 e para se recuperar de um jogo que poderia ser um jogo de maior ressaca, né? Pela classificação, que nem foi tão dramática assim, porque venceu o Corinthians com toda tranquilidade. E o Fortaleza muito vivo na briga por uma vaga na Libertadores e pelo título, para mim, favorito contra a LDU. O América, bicho. Em algum momento eu acreditei que o América pudesse escapar quando jogava o que jogava no começo do campeonato. Já tem tempo que eu não acredito muito mais. Pra gente fechar, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Bom, fechando aqui então a análise dos jogos, né? Lembrando que a rodada terá mais um jogo Cuiabá e Cruzeiro, mas esse jogo só vai acontecer aí daqui a alguns dias, então a gente fecha a rodada analisando essa partida. Eu esperava mais do jogo, cara. Esperava mais do Red Bull Bragantino. Segundo tempo muito pobre, paupérrimo do Red Bull Bragantino. Assim, não criou absolutamente nada, tirando a jogada no final do segundo tempo, mas assim, nada ficou subjugado pelo Atlético Paranaense, que também não fez um grande primeiro tempo, mas que conseguiu, na segunda etapa, se acertar e ser mais perigoso. Muitos desfalques, né? O Wesley não tinha laterais para colocar, então ele bota 2 atacantes nas laterais. Acho até que funcionou. O campeonato que faz o Canobi é uma barbaridade, cara. Impressionante o que ele entrega defensiva e ofensivamente. O tempo inteiro se deslocando. Quando jogou pela direita foi bem, quando teve que ir para a esquerda foi bem. O Tomás Coelho perdeu algumas chances durante o jogo. O Zapelli muito apagado, mas no lance do gol de um domínio, de uma qualidade para deixar o Pablo na cara. Entendeu? O Vitor Bueno também acho que poderia ter jogado um pouquinho mais, esteve apagado no jogo. Eu gostei mais do Atlético. Se tivesse que ter um vencedor aqui, teria que ser o Atlético pelo que jogou, pelo que produziu, especialmente no segundo tempo, pelo que dominou a segunda etapa, quando no primeiro foi um jogo mais trocado, de mais altos e baixos, de alternância ali do controle da partida. O Red Bull Bragantino sentiu a ausência aí de alguns jogadores também, tá? E quando mexeu, Nacho jogou nada. Gustavinho, nada. Thiago Borbas, nada. Quem jogou, entrou um pouquinho bem foi o Luan Cândido, que entrou porque é muito forte na bola aérea também. Tirando isso, Elinho mal, Sacha mal, Vitinho médio no primeiro tempo, Eric Ramírez também um pouquinho mais participativo no primeiro tempo, mas saiu no segundo tempo. Então, saiu machucado, né? Saiu sentindo. E o Cleiton, cara, ele é o segundo goleiro que ficou mais jogos com clean sheet, né? Sem ser vazado. Mas ele é um cara de montanha-russa, altos e baixos. Ele vive perigosamente. Quase que ele toma um frangalhaço. Tá? Red Bull Bragantino, cara, campeonato maravilhoso. Não tem muito o que reclamar, não. É um time difícil de ser batido. É o time que menos perdeu no campeonato. Perdeu 4 vezes só. E costuma fazer gols. Nada pra... O jogo foi ruim. O segundo tempo foi péssimo.
Mas nada que tenha que tirar aqui o prumo do trabalho do Caixinha. Do lado do Atlético, o torcedor tá brabo com o Wesley, mas eu acho que esse jogo especificamente, essa irritação, acho que ela é um pouquinho exagerada. Vamos dar uma olhada na classificação pra gente fechar aqui. Classificação então do campeonato. Botafogo mais líder do que nunca, seta pra cima, voltou a ter boas atuações e ganhou bem do Fluminense fora. Red Bull Bragantino, vou botar a seta pra baixo, cara. A atuação foi muito ruim no segundo tempo, tá? Muito ruim. Grêmio, seta pra baixo, jogou pouco contra o Inter. Palmeiras, seta pra baixo. O primeiro tempo foi muito bom, o segundo tempo foi fraco. Seta pra baixo pelo conjunto da obra. Flamengo seta pro lado, vamos ver como é que vai ser com o Tite, a tendência é melhorar. Fortaleza seta pra cima. Fluminense seta pra baixo, não jogou bem contra o Botafogo. Atlético seta pro lado. Atlético Mineiro seta pra baixo, né? Furacão seta pro lado. Atlético Mineiro seta pra baixo. Dos 10 primeiros colocados, só o Fortaleza e o Botafogo venceram, né? Dos 10 primeiros colocados, só Fortaleza e o Botafogo venceram. Rodada ótima pro Botafogo. São Paulo seta pro lado. Cuiabá a gente não sabe ainda. Internacional seta pra cima, precisava ganhar. Corinthians seta pra baixo. Pontuou, mas jogou mal. Seta pra baixo. Santos seta pra cima, a recuperação tá aí. Mesmo assim, o time tá muito dentro ainda da luta contra o rebaixamento. Cruzeiro não jogou, não tem seta. Bahia seta pra cima, jogo louco. Vasco da Gama seta pro lado. Goiás seta pra cima, irmão. Perdeu um jogo, mas assim, foi pro ataque, tentou. Seta pra cima. Curitiba seta pra cima. América seta pra baixo, pegou a lanterna. Tá? Lembrando que a gente faz sempre esses resumos aqui junto com Estrela Bet. Faço o convite para você se cadastrar no site. Se você estiver ligado com a gente aqui na Twitch, o link está no chat. Se você estiver nos vendo pelo YouTube, o link está na descrição do vídeo. Próxima rodada, ainda tem Cuiabá e Cruzeiro dia 14. Próxima rodada, Grêmio e Furacão, já no dia 18, depois da data FIFA. Grêmio e Atlético, América e Botafogo. Botafogo tem tudo para vencer mais uma. Coritiba e Cuiabá. Olha o Coxa aí com uma possibilidade de dar uma respirada ou de se colocar numa situação ainda de fuga. Goiás e São Paulo. Bahia Internacional, jogo perigoso aqui para os dois. Vasco e Fortaleza, jogo duro pro Vasco, tá? Palmeiras e Atlético, jogo sem muito favorito, acho que o Palmeiras é mais time. Cruzeiro e Flamengo, a ver como vai chegar o Cruzeiro pro confronto, mas o Flamengo do Tite vai ser um outro time. Santos e Bragantino, o Santos, nessa atuada de recuperação, tem tudo para vencer, mas é um jogo complicado. E o Fluminense e Corinthians, se o Corinthians mantiver o nível de atuação, o Fluminense tem mais do que a obrigação de ganhar o jogo. Resumo da rodada junto com Estrela Bet, que você acompanha com a gente sempre por aqui.